Bom pessoal, bom dia. Iniciaremos essa aula de simplificação de radicais. Como é que a gente vai fazer essa simplificação de radicais? Aqui tem uma definição. Se um ou mais fatores do radicando tem como um expoente igual ao índice do radical, pode-se tirar do radical. Como é que faremos isso? Faremos a decomposição entre fatores primos e com a quantidade de fatores primos vai dar um expoente igual ao radical. Com isso podemos simplificar o radical. Então, vamos fazer uma pequena revisão. O que é números primos? Números primos, o que são? Números primos são números que possuem apenas dois divisores. Que divisores são esses? O 1 e ele mesmo. O 1 ele é número primo? Não, porque ele possui um divisor só, que é ele mesmo. Então, quais são os números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Ok? Só uma pequena revisãozinha. Dê uma pausa no vídeo e copiem essa revisão. Então, eu vou apagar essa primeira parte para nós fazermos o primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai fazer como? Vamos pegar o radicando, né? Vocês devem ter lá no caderno escrito isso. Outra coisa que eu falo para vocês, pessoal, quando tem essas aulas, não assistem apenas. Coloquem conteúdos no caderno. Mão tem memória. Ok? Então, exemplos. Letra A. Raiz quadrada de 145. Opa, desculpem, não é 145, é 175. Beleza? Então, como é que vamos simplificar esse radical? Decompondo em fatores primos. O que é decompor? É transformar um número em produtos onde os fatores são números primos. Então, fazendo a decomposição, certo? Aqui usaremos outro assunto, que é chamado de as regrinhas de divisibilidade. O que são regrinhas de divisibilidade? É quando sabemos que o número dá uma divisão exata por esse número. Então, 175 termina em 5. Sabemos que o número, para dar uma divisão exata por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, terminou em 5, divide por 5. Como é que eu vou fazer direto? Não precisa fazer direto. Façam assim no cantinho. 175 dividido por 5. Não dá, eu pego 17, dá 3, 3 vezes 5, 15. Sobra 2, desce o 5. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25, que dá o 0. Então, 175 dividido por 5 dá o 35. 35 está na tabuada
está quantas vezes? 7 vezes. É só olhar o relógio. Então, 35 por 5 cabem 7. Então, cada um dos 5 vai ter 7 unidades, que dá o 0. Então, aqui vem o 5 e aqui vem o 7. O 7 está na tabuada do próprio 7. Então, dá o 7. 7 por 7 dá 1. Quando chegamos em 1, como 1 ele não é um número primo, ele apenas tem um divisor que é ele mesmo, então chegamos ao final. Então olha só, podemos reescrever esse radical da seguinte maneira. 5, quantas vezes ele apareceu? 2, então elevado ao quadrado. Vezes o 7. Lá daquele vídeo que eu postei sobre multiplicação de radicais com o mesmo índice, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse produto que está dentro do radical e simplificá-lo e colocar no produto de dois radicais com o mesmo índice. Então, como é que eu posso fazer? Fica raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes o raiz quadrada de 7. O que eu posso fazer? O índice é 2. Lembrando que o índice ele tem que ser maior ou igual a 2. Não existe raiz de índice 1. Não existe raiz de índice 1. Então, aqui, o 2 simplifica com a raiz quadrada. Logo, a resposta será 5 raiz quadrada de 7. Ok? Lembrando, copiem no caderno esses conteúdos, façam os exercícios. Estamos num momento difícil, que não tem professor em sala de aula, mas vocês têm essas videoaulas que vocês podem copiar os conteúdos, pratiquem. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exemplo no caderno e depois refaçam e refaçam e refaçam. Certo? O exemplo B. O exemplo B, como é que a gente vai fazer? Letra B. Ele é um pouquinho mais complexo. Né? Para quem não sabe o que é complexo, é difícil. Raiz cúbica de 18.522. Então, olha só. Primeiro passo, decompor em fatores primos. Então, pegaremos o 18.522 e vamos decompor. Como iremos decompor? Faremos do seguinte jeito. Eu vou pagar aquele lado lá que fica mais fácil, né? Então, ele termina em 2. Todo número que termina em 2, 4, 6, ou 8 ou 0, ele é um número par. Então, todo número par ele é divisível por 2. Então, 2. Faremos essa divisão por 2 para saber qual o resultado que vem aqui embaixo. Então, fica 18.522 dividido por 2. Aqui pegamos o 18, dá o 9. 9 vezes 2, 18. Sobram 0. Abaixa o 5.
Tem 5 na tabuada do 2? Não, pegamos o mais próximo, que é o 2. Então, menos 4. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Desce o 2. Então, 12 dividido por 2, cabe quanto para cada? 6. 6 vezes 2, 12. Sobram 0. Abaixa o 2. 2 dividido em 2 dá 1 para cada. Então, o 2 sobra 0. Ok. Então, o resultado que vem aqui embaixo é o 900... É o 9.000, aliás, 261. Ok? Beleza. Agora, por 2 não dá mais. Por 2 não dá mais. Qual é o próximo número primo que estava escrito nesse quadro aqui? O 3. Qual é o critério da divisão exata por 3? A soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3. Então, vamos pegar cada um dos algarismos e somar entre eles para ver se o resultado está na tabuada do 3. Então, 9 mais 2, 11. 11 mais 6, 17. 17 mais 1, 18. 18 está na tabuada do 3? Sim, então dá por 3. Certo? Qual é o resultado que vem aqui embaixo? Faremos o cálculo. 9.261 dividido em 3. Pegamos o 9. Dá o 3. 3 vezes 3, 9, que dá o 0. Descemos o 2. O 2, dá para dividir por 3? Não, colocamos o 0. Abaixamos o 6. 26 dividido em 3, não dá. Pegamos o mais próximo, que é o 24. 24 dividido em 3, dá quanto para cada um? 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 menos 26 menos 24, 2. Desce o 1. 21 dividido em 3, dá uma divisão exata? Sim, dá o 7. 7 vezes 3, 21. Dá o 0. Então o resultado que vem aqui embaixo é o 3.087. Continua por 3? Não sei, vamos ver. Qual é o critério da divisão exata? Somar os algarismos do número, e esse resultado tem que estar na tabuada do 3. Então, 3 mais 0, 3. Mais 8, 11. 11 mais 7, 18. 18 está na tabuada do 3. Então, dá por 3 ainda. Então, a divisão aqui vai ser longa. Então, olha só. Dá por 3 ainda. Pegaremos o 3, dividido em 3 dá o 1. 1 vezes 3, 3, sobra o 0. Abaixa o 0. Tem como? Não. Coloca o 0 aqui, abaixa o 8. 8. Tem na tabuada do 3? Não, mas tem o 6 que é o mais próximo. Quantas vezes é? 2. Então, 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Sobra 2, aliás, né? 7. 27 dividido por 3, 9 vezes. Então, 27, né? Vamos aqui fazer 27, sobra 0. Então, o resultado é 1029. Ok? 1029. Tem na tabuada do 3? Não sei. Faremos aqui o cálculo. Lembrando que a divisão exata por 3 só é feita se a soma dos algarismos estiverem na tabuada do 3. Então, 1 mais 0, 1.
1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. 12 está na tabuada do 3? Está. Então, 3. Eu vou apagar essa primeira parte. Eu só vou dar um tempinho para vocês copiarem. Pausem o vídeo e copiem essa primeira parte que eu vou dar continuidade. Então, voltando para cá. A gente fez já o testezinho para ver se ele dá uma divisão exata por 3. Então, continuamos agora. 1029 dividido por 3. Pegamos o 10, dá 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Sobra 1, abaixa o 12. 12 dividido em 3, dá quanto para cada? 4. 4 vezes 3, 12. Sobra 0, abaixa o 9. 9 dividido em 3, dá quanto para cada? 3. Então, menos 9, 0. Esse resultado aqui vem aqui embaixo agora. Então, 343 por 3, vamos ver. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 não está na tabuada do 3, então não dá por 3. Por 5, termina em 0 ou 5? Não. Qual é o próximo número primo? É o 7. Então, vamos fazer por 7 o teste. 343 dividido em 7. 34 tem na tabuada do 7? Não. Qual é o mais próximo? 28, que está na tabuada do... que é 7 vezes o 4. Então, 34 dividido em 7 dá 4 para cada um e sobram quantos? 6, né? Desce o 3. 63 dividido em 7 dá 9 para cada. Então, 63 menos 63, 0. Então, dá 49. 49 está na tabuada do 7? Está. Precisamos fazer essa divisão ainda? Não, porque já é um resultado que está dentro da tabuada. Então, dá o 7. Aqui sobra 7. Aqui dá por 7 de novo, sobrou 1. Quando chega em 1, termina. Por quê? Porque o 1, lembrando que o 1 ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então eu posso reescrever essa raiz cúbica desse jeito aqui, ó, como a gente fez a decomposição agora. O 2, quantas vezes ele aparece? Uma só, então deixa ele aqui. O 3, ele aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Então, vezes 3 na terceira potência. 7 aparece quantas vezes? 1, 2, 3. Então, vezes 7 na terceira potência. Ou ao cubo, como preferirem. Olhando aquele vídeo que eu fiz da multiplicação de radicais com o mesmo índice, podemos escrever da seguinte maneira. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao cubo. O que eu posso fazer quando o expoente é igual ao índice? Simplifico. Qual o resultado que procede? Fica raiz cúbica de 3. Como o índice é igual ao expoente, o número que está embaixo cai para fora. Então ele fica 3 vezes 7. 3 vezes o 7, 21. Ele sempre fica na frente da raiz que a gente acabou de ver. Então o resultado a gente pode reescrever, na verdade, simplificando, 21 vezes raiz cúbica de 2. Esse é o resultado. Lembrando, pessoal, copiem esses exemplos no caderno, estudem, pratiquem, que só assim que vocês vão aprender, ok?
Copiem aí.